Olá, gente querida do meu canal. Estamos com mais um vídeo importantíssimo para se entender a história do Brasil. Eu sou Eliel Santos, sou seu professor de História e sou também veterano do Exército Brasileiro. E estou nesse vídeo trazendo para você mais um conhecimento necessário para você gabaritar a prova de História e principalmente entender a história do Brasil. Eu quero nesse vídeo trazer para você um assunto extremamente valioso e interessante, que é a segunda expedição que ocorreu no Brasil recém-descoberto. Eu estou falando aqui de uma ação dos europeus portugueses nas terras brasileiras recém-descobertas. Eu estou falando da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Quem foi Martim Afonso de Souza? Qual era a importância dessa expedição chamada de colonizadora? Quais foram os objetivos dessa expedição? Quais foram as dificuldades que essa expedição teve? E o que essa expedição trouxe para o Brasil recém-descoberto e para o processo de Brasil colonial? Nesse vídeo, eu quero que você preste muita atenção nesse assunto e guarde por meio de perguntas e respostas. Bem, se você chegou agora, caiu de paraquedas no canal, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Eu quero que você seja mais um inscrito da família Seu Professor de História e que a gente possa estar juntos aí, motivados para aprender um pouco sobre a nossa história, a história do nosso Brasil. E nesse Brasil colonial, a gente vai aprender muitas coisas bacanas. Então, para isso, se inscreve lá, tá certo? E não deixa de clicar no sininho e também dá um like no vídeo, tá certo? Clica lá, dá aquele like valioso para a gente valorizar o trabalho. Outra coisa também que eu vou te pedir é que você compartilhe esse vídeo para alguém que vai fazer o concurso da ESA ou alguém que precisa saber um pouco sobre a história do Brasil, tá ok? Combinado então? Primeira pergunta: quem foi Martim Afonso de Souza e quando ele chegou ao Brasil? Martim Afonso de Souza foi um fidalgo português. Ele foi enviado por Portugal pela primeira expedição colonizadora ao Brasil, que se deu em 1531. O rei de Portugal achou interessante enviar Martim Afonso de Souza com uma missão diferente das expedições que ele estava acostumado a enviar. Quando o Brasil foi descoberto, Portugal resolveu enviar expedições guarda-costas. Eram as chamadas expedições de reconhecimento. Essas expedições teve um papel importante, no início do processo de colonização, mas ela tinha um caráter apenas de defender o território, de explorar o território, de não permitir que houvesse o contrabando, o comércio com os indígenas. Mas, nesse momento aqui, de Martim Afonso de Souza, o rei resolve fazer algo um tanto diferente. A América Portuguesa vai se tornar um lugar para se ocupar, isso, vai se morar aqui. A expedição ela vai trazer pessoas para se instalar no Brasil recém-descoberto. Aqui vai ter gente que vai construir, vai morar, vai fazer coisas que vai ficar para sempre, tá ok? Então essa mudança de paradigma por parte do rei de Portugal, por parte dos europeus e em relação ao Brasil recém-descoberto, às terras recém-ocupadas. Segunda pergunta: qual era o principal objetivo da expedição Martim Afonso de Souza e qual cidade a expedição fundou? A expedição tinha o objetivo principal colonizar o Brasil. O processo de colonização é bastante complexo, mas ele tem características muito peculiares. Naquele instante, havia a ideia de se construir, de pessoas morarem aqui. O segundo motivo vai ser de organizar e defender o litoral brasileiro. Então, essa ideia de organizar, a gente vai entender, então, que a coisa era meio bagunçada aqui. Se chegava, se explorava, mas não se tinha uma organização político-social no território recém-descoberto. Então, essa expedição vai ter esse caráter, vai ter esse objetivo.
Defender de quem? Defender dos franceses que tão ocupava aqui a costa litorânea. A extração do pau-brasil estava se dando de vento em popa pelos franceses. Então, os portugueses viam como um contrabando, como um comércio ilegal dos indígenas com esse pessoal francês, e havia a necessidade de se combater. Por que a fundação de São Vicente foi importante e quais foram as medidas de Martim Afonso de Souza? Então, em 1532, a Vila de São Vicente será fundada por Martim Afonso de Souza. Foi importante porque foi o primeiro núcleo de povoamento e base permanente para a colonização portuguesa. Além de fundar a Vila de São Vicente, Martim Afonso ele incentivou o cultivo da cana-de-açúcar e também ele fez surgir vários engenhos no início do Brasil colonial. Quarta pergunta: qual foi o papel de Martim Afonso de Souza na defesa do território e como ele contribuiu para a administração colonial? Eu vou classificar aqui cinco coisas importantes que Martim Afonso de Souza veio fazer no Brasil recém-descoberto a partir de 1531. A primeira coisa foi organizar uma defesa contra os ataques franceses. Então, vale salientar que durante essa estada toda, esse processo todo, né, de realizar a colonização do Brasil recém-descoberto, nós vamos ter ataques franceses. Os franceses querem continuar a explorar o pau-brasil na região, querem continuar a comercializar com os indígenas, e a coroa portuguesa precisava defender o território, defender contra os franceses. Então, eles vão realmente serem alvos de ataque e ele precisa ali organizar uma defesa, né? Defender contra os ataques franceses. A segunda coisa que Martim Afonso de Souza faz é construir estradas. Vejam só, quando se instala em um lugar, né, tem que se promover o acesso desse lugar. Então, isso foi uma das primeiras coisas que ele fez e foi muito importante para se consolidar todo esse processo colonizador. Terceira coisa que ele fez foi fazer aliança com indígenas. Vejam bem, é muito necessário, né, para se dominar o lugar, dominar quem está nesse lugar. Esse é o processo de colonização, que sempre ocorreu na história. Ter o domínio daquelas pessoas que estavam ali. Então, uma das formas que Martim Afonso de Souza usou foi fazer alianças, né, com os indígenas. Então, ali os indígenas foram permitindo, né, a exploração maior de suas terras e foram permitindo a dominação portuguesa nas terras recém-descobertas. Outra coisa que Martim Afonso de Souza vai fazer nesse processo de colonização é dividir o território. Então, todo aquele vasto território será mapeadamente dividido, né? Então, ele vai fazer essa proeza. E nesse processo de dividir o território, ele vai criar ali as capitanias hereditárias. Então, as capitanias hereditárias foi um projeto português e que teve o início por Martim Afonso de Souza. Nesse processo de divisão, a quinta coisa importante que ele vai fazer vai ser a entrega dessas terras divididas, né, dessas faixas de terra, aos colonos. Então, nesse momento, vai surgir uma figura nessa sociedade que é o chamado colono. Colono é alguém que vem de Portugal para morar no Brasil. Essas pessoas que vinham para cá recebiam imensas faixas de terra e assim se deu todo o processo das capitanias hereditárias. Eram colonos que recebiam, né, e eram os donatários. E esses donatários tinham aquelas pessoas que iriam morar ali, né? Tinha um grupo de pessoas que iriam fazer parte daquela terra. Então esse era o chamado colono, que morava, que se apropriava daquela terra. Então, a gente vai ver na próxima aula de capitanias hereditárias, a gente vai entender melhor como se deu toda essa divisão, toda essa organização político-social no Brasil recém-descoberto, no Brasil colonial. É importante a gente ver que isso vai mostrar uma administração colonial. Então, Martim Afonso de Souza vai ter essa característica de organizar, de fazer propriamente essa administração colonial. Quinta pergunta: quais foram as maiores dificuldades de Martim Afonso de Souza?
Nós vamos encontrar aqui pelo menos 4 dificuldades muito importantes que Martim Afonso de Souza vai enfrentar. A primeira é justamente a resistência indígena. Nem tudo foi amistoso, né? As alianças que ele conseguiu fazer não foi com todo mundo. Muita gente se resistia à ocupação portuguesa, né? O processo de colonização ele é sempre violento, ele é sempre agressivo. Afinal de contas, os indígenas estavam aqui, né? Ninguém é burro, todo mundo sabe, né? Você está no lugar, está no seu território, de repente chega um outro grupo, outras pessoas, e diz que o território é seu, né? Que cria limitações para você. Então imagine que você não vai gostar. Então parece até que a ocupação portuguesa foi uma coisa bem amistosa o tempo todo e que as alianças era tudo muito maravilhoso. Não, houve uma grande resistência. E a resistência indígena era um importante problema para Martim Afonso de Souza. O segundo problema, vamos ver, que é o clima. O clima era um problema sério, né? Imagine europeus que vinham, né, de um clima completamente diferente das terras litorâneas, né, do nosso Brasil. Com certeza era um problema muito sério para Martim Afonso de Souza e todos os colonos que aqui chegaram. O terceiro problema é a grande presença de estrangeiros no vasto território. O que isso quer dizer? Quando a gente tem uma casa muito grande, né, muito grande, e digamos que alguém invada a sua casa e resolva ficar lá dentro. Então, para você, se a pessoa quiser ficar ali às escondidas, pela casa ser muito grande, por a casa ser muito grande, é muito difícil de você até localizar a pessoa. Se você não tiver cuidado, né, a pessoa pode ficar grande tempo ali na sua casa sem que você perceba. Então, aqui era esse tipo de problema que Portugal enfrentava. O vasto território permitia que franceses entrassem nesse território e por aqui ficassem. E eles simplesmente não conseguiam, né, expulsar aquelas pessoas. Então, eles, pelo território ser muito grande, havia uma grande dificuldade, né, de combater os franceses, os estrangeiros, nesse imenso território que era a costa litorânea. Então, isso foi um grande problema para Martim Afonso de Souza nesse processo de colonização. O quarto e último problema que a gente vai salientar era a falta de recursos. Então, Martim Afonso de Souza teve uma grande dificuldade, né, de gerir os recursos que tinha. E, na verdade, ele tinha poucos recursos, né? Portugal tinha dificuldade de trazer o que ele precisava. E ele também tinha dificuldade de criar, né, várias coisas, abrir estradas, fazer edificações, construções, com os recursos que tinha. Então, a falta de recursos, com certeza, era um grave problema para esse processo, né, de colonização. Sexta e última pergunta. Qual foi a importância histórica de Martim Afonso de Souza? E, gente, Martim Afonso de Souza, ele representa o início da colonização do Brasil e o estabelecimento de bases portuguesas no Brasil recém-descoberto. Ele realmente vai mudar o paradigma, né, da relação que havia entre as terras descobertas, né, da América Portuguesa com a coroa portuguesa. Martim Afonso de Souza é essa figura, né, que vai representar basicamente o início da colonização. Então, historicamente, ele é extremamente importante, é emblemático, né, porque ele realmente vai ser quem criou a base, né, do governo português nas terras litorâneas, com toda a dificuldade que teve, com toda a objeção, né, de indígenas, com toda a falta de recursos, né, com toda a dificuldade de combater os franceses, né, que ocupavam, que queria tomar a terra, que queria fazer ali o contrabando e explorar também aquela terra. Então, realmente, ele é uma figura emblemática, importante, que a gente não pode esquecer e que vai ser essa figura da expedição colonizadora. Por isso que tem seu nome, Expedição Colonizadora de Martim Afonso de Souza. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like. E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. E que você compartilhe também esse vídeo para que a gente possa chegar a mais pessoas. Esse ponto importante da história do Brasil, especialmente o Brasil colonial. Até o próximo vídeo, um forte abraço a você!